Meus amados, maravilha, hein? Sucesso. Pessoal, esquentou aquele calor danado, Bia do céu. Hoje eu almocei fora, inclusive. Fui ali no asfalto, fritei um ovo, porque realmente a temperatura do asfalto estava adequada para tal. É ou não é, gente? Aquele abraço, então, para falar de cinética química. Meus amados, só para a gente dar uma relembrada, como faz um tempo que a gente não fala desse assunto, Química 2, eu estou falando aqui sobre a rapidez com a qual os produtos de uma reação química são formados, tá? Então eu estou fazendo os reagentes virarem produtos, isso acontece com uma certa rapidez. Essa rapidez é estudada pela cinética química, tudo bem? Pessoal, alguns fatores acabam influenciando positiva e negativamente na rapidez das reações químicas, beleza? Primeiro fator, superfície de contato, viu, meus queridos? Então, assim, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápido a reação acontece, tá? Então, ó, quando você joga um pó efervescente, por exemplo, bicarbonato de sódio em pó, no meu copo d'água, você tem a reação se procedendo muito mais rápido do que quando você faz isso numa forma compacta de comprimido. Tá? Percebam que aqui eu tenho uma superfície de contato bem maior. A água consegue englobar cada uma das superfícies aqui que eu tenho nesse pó. Aqui, o máximo que a água consegue é englobar o comprimido como um todo. Por isso que eu aumento a área de contato e, consequentemente, a rapidez da minha reação química nesse primeiro caso. Já a temperatura, meus queridos, é o seguinte: aumentando a energia cinética das moléculas, eu acabo tendo um maior número de choques entre elas, né? E a gente viu que, para a reação química acontecer, é interessante que esses choques aconteçam, tá? A velocidade da reação é aumentada, então, com a temperatura. Vocês podem perceber isso, inclusive, atualmente, né? A gente está tendo alguns casos, infelizmente, de queimada no Cerrado brasileiro, e justamente por ser uma época quente, apesar de ser inverno, vai entender, a gente tem um aumento muito grande na reação de combustão, na velocidade que a reação de combustão se processa ali naquele caso. Tá? Para 10 graus de acesso de acréscimo de temperatura, a gente tem o dobro na rapidez da reação, tudo bem? Meus queridos, um terceiro fator é a natureza dos reagentes. Então, assim, reagentes com menor número de ligações químicas para serem rompidas vão proceder uma reação química mais rápida. Tá? E o quarto fator importante aqui para a gente é o catalisador. Tá? Catalisador, pessoal, nada mais é do que uma substância que vai diminuir a energia de ativação para que a reação aconteça. Percebam, essa reação só acontece quando eu atinjo essa energia de ativação e chego aos produtos. Tá? Quando eu uso um catalisador, eu tenho essa diminuição da energia de ativação, consequentemente a reação se procede de uma maneira mais rápida. Tá? Um exemplo clássico é a água oxigenada em contato com o sangue. O sangue tem um catalisador natural, uma enzima, né? Enzimas são catalisadores naturais do nosso corpo, biológicos, e a enzima presente no sangue faz com que a reação entre a água oxigenada e o sangue se processe mais rápido. Por isso que a gente vê espumando quando a gente coloca em algum ferimento espontaneamente e rapidamente. Tudo bem? Quando eu uso uma substância para fazer o processo contrário, para aumentar a energia de ativação, por exemplo, uma substância para você aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, eu chamo isso de inibidor ou catalisador negativo. Beleza, meus amados? Outro ponto importante é a concentração dos reagentes. Tá? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação química. Tá? Pessoal, eu coloquei aqui o carvão em brasa e o carvão pegando fogo bicho, mas é o seguinte, quando você abana, você está aumentando a concentração de oxigênio aqui. E aí o que acontece? A tendência é que a reação se processe mais rápido. Tá? Eu aumento o número de colisões efetivas entre as moléculas e eu tenho uma reação se processando mais rápido, beleza? Pessoal, vocês devem estar ouvindo um barulhinho de fundo aí, é o meu ventilador. Hoje não teve jeito, eu tive que gravar aula com o ventilador aqui, Caio, porque não está fácil, meu amigo. Se já era cada mini pizza na escola ali com 20 e poucos graus, você imagina no dentro do quarto aqui com 34. Então não está fácil para ninguém. Ô, pessoal, existe uma maneira matemática da gente expressar a rapidez ou velocidade, né, que é um termo antigo, das reações químicas. Essa lei se chama Lei de Gutenberg-Wade. Tá? Nessa lei, a gente diz o seguinte, que a rapidez da reação química está associada com dois fatores principais. Concentração dos reagentes, colocados aqui como concentração de A e B, e uma constante de velocidade, que é determinada experimentalmente. Além disso, eu tenho
elevado aqui como expoente, né, os coeficientes estequiométricos da reação. Tá? Isso aqui é uma forma antiga da gente expressar. Atualmente, como que a gente expressa? Dessa maneira aqui, onde M e N também são determinados de maneira experimental. Tá? No vestibular, gente, muitas vezes vocês poderão cair nessa forma aqui. Tá? Então, sempre levar aqui ao coeficiente estequiométrico A, perdão, ao coeficiente estequiométrico B, tá? Para achar a sua lei de velocidade. Percebam, a sua lei de velocidade ou lei de rapidez, ela vale para aquela reação específica, tá? Naquela temperatura específica, obviamente, a gente viu que o aumento de temperatura aumenta a rapidez da reação. O que é A, o que é B? Concentração de A, concentração de B. O que é esse Azinho e Bzinho? Os coeficientes estequiométricos que a gente usa para balancear a relação. Tudo bem? Pessoal, graficamente, como é que fica essa festa? Uma reação química, ela pode começar, uma reação química normal, né? Ela pode começar de maneira muito rápida e diminuindo a velocidade dela com o passar do tempo. Esse é o caso, por exemplo, da ferrugem em materiais. Então, você percebe o enferrujamento que vai acontecendo com o passar do tempo, mas depois que você tem uma superfície toda enferrujada desse jeito, a velocidade com que ela vai deteriorando é muito menor, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem numa reação comum, tá? Já em reações onde eu tenho catalisadores, né, enzimas, eu posso ter esse perfil aqui. Eu tenho um determinado tempo onde eu atinjo o máximo e depois eu começo a decair essa rapidez da reação. Percebam que no caso da água oxigenada, lá na reação com sangue, é isso. Você coloca, automaticamente, muito rapidamente, você tem as bolhas. Num determinado momento, essas bolhas param de aparecer. Tá? Então, você, mesmo com o aumento de temperatura, né, porque você está tendo contato com o corpo humano aqui, a temperatura está se estabilizando com o passar do tempo, chegando a 36 graus e meio, 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, você tem esse decréscimo na rapidez da reação. Isso pode acontecer também, beleza? Casos específicos de reações explosivas, o que acontece? Você tem um aumento leve aqui de rapidez, e essa reta aqui, praticamente não, paralela ao eixo Y, indica que eu tenho uma rapidez instantânea. Então, a reação acontece muito rapidamente numa determinada temperatura, que é uma temperatura que a gente chama temperatura de explosão. Tá? Então, nessa temperatura, você tem um aumento abrupto da reação, o que gera, de fato, a explosão impactante que a gente vê em reações explosivas. Tudo bem? Pessoal, 2 fatores para a gente fechar nossa aula. O primeiro se chama ordem de reação. Tá? Na ordem de reação, você vai somar o valor das potências da sua velocidade, da sua lei de velocidades. Tá? Então, ó, você tem aqui uma potência quadrática, né, 2. Você tem aqui uma potência de base de expoente 1. Tá? Eles vieram daqui, no caso, tudo bem? E o que acontece? 2 mais 1, eu tenho uma reação de terceira ordem. Ela quando for perguntado a ordem da reação como um todo, eu tenho terceira ordem. Primeira ordem para o hidrogênio, segunda ordem para o NO. Tá? O óxido nitroso se comporta como segunda ordem nesse caso. Qual que é a ideia aqui? Você consome muito mais rapidamente óxido nitroso do que hidrogênio nessa reação. Tá? Essa é a ideia principal. Um outro conceito, para a gente fechar agora de vez, a molecularidade. Na molecularidade, eu vou ver quantas moléculas estão participando da reação ao mesmo tempo. Então, percebam que para essa reação acontecer, eu tenho uma molécula de hidrogênio e 2 moléculas de óxido nitroso participando aqui ao mesmo tempo. Eu vou ter uma molecularidade igual a 3. A gente chama essa reação de trimolecular de terceira ordem. Tudo bem? Meus amados, exercícios para vocês fazerem aí no formulário, todos eles teóricos, tá? Sem conta, fiquem em paz. Lá para as orientações de estudo, capítulos 12 e 13, tanto as atividades de sala como no portal do SAS. Tá? 8h10 a gente começa a nossa live um pouquinho mais cedo. Hoje vocês têm atividade depois com o show da banda do colégio, não esqueçam, tá? Os professores estão atônitos aí para tocar, o Marcos, o Vlad, o Edson, tá todo mundo aí se preparando para fazer essa festa, essa grande farra do boi, e até a nossa live.